Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. TV Mundo Maior, levando ao seu coração o programa ABC do Espiritismo. Que alegria podemos estar aqui mais uma vez falando de temas palpitantes. Hoje nós vamos falar do ilustre Hippolyte Léon Denisard Rivaio, nome pseudônimo de Allan Kardec. Antes disso, tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos uma vez mais iniciarmos o programa ABC do Espiritismo pela TV Mundo Maior. Hoje, André, o tema é palpitante. É verdade, falarmos de Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que mais tarde abandona o seu nome como os primeiros cristãos faziam, assumindo um pseudônimo de Allan Kardec, realmente é um extraordinário homem, foi e continua sendo, porque a gente não perde o que é, um extraordinário pedagogo, um extraordinário professor, um extraordinário amigo, que continua no mundo espiritual, trabalhando, se esforçando e gerando seus frutos naturais. Hippolyte Léon Denisard Rivaio nasceu a 3 de outubro de 1804, numa pequena cidade da França chamada Lyon. Filhos de pessoas inteligentes, professores e juízes. Era uma pessoa que desde pequena se apresentou com uma inteligência muito grande. Ainda cedo, se transferiu para o Yverdon, na Suíça, e foi estudar no maior polo educacional que a Terra tinha naquele momento. Foi estudar com o grande mestre da arte de educar, que se chamava Henri Pestalozzi. O sistema pestalozziano era um sistema que encantava os homens mais importantes do mundo, aonde matriculavam-se os seus filhos para aprenderem algo a mais. Cedo ainda, destacou a sua notória capacidade de pensar. Chamou a atenção de Pestalozzi, que quando ainda ele era jovem, Pestalozzi tomou uma decisão muito importante. Tinha que fazer algumas visitas em alguns países, entregando a direção da escola para aquele jovenzinho que se destacava na arte do educar. Teve no seio da sua família francesa a base religiosa católica. Ao mudar para a Suíça, teve a sua base protestante. Alguns anos depois, retornou para a França e foi morar exatamente na capital, em Paris. Foi convidado pelo governo do país para instituir o método pestalozziano na França, nas escolas públicas. Alguns anos depois, também foi convidado pelo governo alemão para instituir o método pestalozziano na Alemanha. Teve muitos livros publicados na língua francesa e também na língua alemã. Esse é um pequeno currículo daquele homem que nós estamos falando. Aquele homem que foi muito importante para Paris, França e para o mundo. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais da sua biografia do lado espírita. Vamos continuar falando um pouquinho do homem, Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Ele também se casou com uma companheira 9 anos mais velha do que ele, Amélie Boudet, com um trabalho também muito bonito na área do educar, com um trabalho muito bonito na área que envolvia a pintura, as obras de arte, de um modo geral. Ela que deu todo o apoio moral, ela que deu até o apoio financeiro para Hippolyte Léon, que por ele ter um coração nobre, ele dava suas aulas de graça, ele abria a porta da sua casa para ensinar os menos favorecidos, e com isso ele nunca teve sucesso no quesito financeiro, porque tudo que ele tinha ele distribuía para os outros. Uma escola não foi para frente porque um familiar o prejudicou
lesando as finanças daquela escola. Então Hippolyte Léon teve uma biografia muito bonita, até os 50 anos de idade, de 49 para os 50 anos de idade, vive apenas e tão somente com a missão do educar, é um extraordinário magnetizador, fazia parte de inúmeras sociedades científicas daquela época, era uma pessoa renomada, era uma pessoa que fazia parte do círculo dos homens mais inteligentes, porque nós devemos realçar que Paris, no século XVIII, no século XIX, era para o mundo que os Estados Unidos é hoje, o berço de toda a cultura. Hoje todo o avanço sai, todas as descobertas, boa parte sai dos Estados Unidos e da América do Norte. Naquela época era de Paris, a capital da França, onde reunia os grandes músicos, os grandes intelectuais, os grandes pensadores, os grandes filósofos, os grandes cientistas, e Kardec ele tinha um livre acesso a esse meio pela sua capacidade intelectual, pelas amizades que ele foi formando ao longo do ano, ele que é contemporâneo de Liszt, de Chopin, ele que é contemporâneo de Victor Hugo e tantos outros que deixaram uma marca registrada nos anais da história. É verdade, além disso, Paris era considerado a cidade das luzes. A inteligência ali era algo soberano, os grandes pensadores estavam ali, e os grandes pensadores do mundo todo visitavam Paris, exatamente para discutirem. Também não podemos esquecer que nessa época ele fazia parte de uma sociedade muito importante na época, que era exatamente os magnetizadores. Os magnetizadores na época tinham um papel fundamental. Relembremos que naquela época não havia anestesia, por exemplo. E as operações eram usadas muitos magnetizadores. Então os magnetizadores naquela época usavam o processo da hipnose, que auxiliava muito as operações. É verdade que muitos, quando retornavam, não suportavam as dores, muitos desencarnavam, porque era algo muito trágico. Mas também era o início de uma nova ciência que, alguns anos depois, viria a ser descoberta, por exemplo, a anestesia. Então nós vemos que Allan Kardec já participava de grupos importantes da sua época que ajudava a comunidade, que trabalhava pelo próximo. Isso é algo também que nós devemos relatar de sublime importância da sua biografia. É verdade, Allan Kardec, ou Hippolyte Léon Denis Rivaio, é uma pena. Sua biografia é muito pobre. Nós estamos narrando coisas, mas nós não temos grandes profundidades de informações. Sabemos que era uma pessoa que quem o conhecia não o esquecia. Era uma pessoa bem-humorada, apesar daquela foto em que ele está com o semblante fechado. É importante nós dizermos que era quase uma obrigatoriedade, era um sinal de imponência perante a sociedade. Mas Allan Kardec, segundo Chico Xavier, e amigos próximos de Chico Xavier, que contavam com muita naturalidade, Allan Kardec era uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa que procurava, tinha um sorriso fácil e procurava sempre fazer os outros sorrir, contando uma boa anedota, contando um caso pitoresco. Então, às vezes a gente imagina que esses baluartes da espiritualidade amiga são pessoas sisudas, de mal com a vida, presos apenas em seus gabinetes, escrever. Não, Kardec não. Ou Hippolyte Léon Denis, não, ele era uma pessoa do povo, estava sempre com os mais desfavorecidos, estava sempre ajudando no que podia, não tinha tempo ruim, procurava envolver a todos e elevar o sorriso das pessoas. Então é esse Hippolyte Léon que depois se torna Allan Kardec, que nós, os espíritas, devemos divulgá-lo e estudá-lo com mais frequência nas casas espíritas. É verdade, além disso, André, tem essa ideia, muitas pessoas olham para a foto e dizem assim, mas Kardec parece ser uma criatura cinzuda, sempre com aquele rosto assim fechado. Naquela época, se nós olharmos as fotos das pessoas, que eram aquelas fotos rústicas, daqueles equipamentos bastante primitivos que se havia, nessa época, os homens importantes saíam todos dessa maneira, porque era um sinal de seriedade. Não se havia como há hoje esse sorriso nos lábios. Naquela época se parecia ser algo
que desdenhava de alguma coisa. Então havia uma postura até para tirar foto, era uma cultura do homem daquela época. Mas exatamente o André tem razão quando diz que foi até os 50 para 51 anos de idade. Ele foi convidado, André, por um amigo chamado Faustier. E Faustier lhe convidava há mais de um ano para participar de uma reunião na casa de uma médium que reunia um pequeno grupo de amigos para ver um fenômeno que acontecia naquela época, o chamado as mesas girantes. Para mim, as mesas girantes teve dois papéis fundamentais, na minha humilde opinião. O primeiro é mostrar para a humanidade que existe algo que os nossos olhos não vê, que são os espíritos, o mundo espiritual, as dimensões espirituais, tanto positivas quanto inferiores. E o segundo, nesta reunião, depois de um ano ele aceita, vai com Faustier e ali ele vislumbra o mundo espiritual e o seu coração é tocado e a sua mente também. Então, para mim, o primeiro, mostrar para a humanidade que tem alguma coisa mais que os nossos olhos não vê e despertar esta mente primorosa que foi Hippolyte Léon Denis Arrivaille. E, na verdade, mostrando para todos nós também a simbiose de que o mundo espiritual tem um recurso de uma manifestação ao lado do homem, usando uma energia que todos nós temos, que se chama ectoplasmia, estudado depois por Alexander Aksakov, trabalhada pelo grande professor inglês William Crookers, mostrando para todos nós que essa energia advém do homem, mas é uma energia usada pelo mundo espiritual. Mas ele então disse uma frase muito interessante quando o amigo Faustier lhe perguntou: Hippolyte, o que você achou da reunião? E ele diz: por trás de um ser inanimado, logicamente fazendo uma referência à mesa, existe um ser inteligente, porque uma mesa não tem cérebro para pensar e nem músculos para se movimentar. Foi a partir daí que nós tivemos todo o desdobramento do movimento espírita, das suas consequências e da codificação para mostrar um pouco até onde os espíritos podem chegar. Foi nesse momento que a profecia de Jesus, deixada no Evangelho de João, se concretiza. E a revelação vem novamente com o Consolador prometido, trazendo para o homem, tirando a ignorância, tirando o véu do não sabia. Hoje nós sabemos de tudo. Não sai daí não. Já nós vamos retornar com o programa ABC do Espiritismo pela nossa querida TV Mundo Maior. Essa TV que tem o compromisso com o movimento espírita de levar a verdade e o amor a todos. Já retornaremos. Estamos apresentando ABC do Espiritismo. Assine nosso canal no YouTube. Acesse www.youtube.com/TV A Caminho da Luz. Centenas de vídeos disponibilizados para você assistir onde e quando quiser. Agradecemos, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante,
pela bênção da oração, que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas. Pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Voltamos a apresentar ABC do Espiritismo. Retornando com o programa ABC do Espiritismo, pela nossa TV Mundo Maior, nós estamos falando hoje de Hipólito Denizar Rivaio, o nosso querido Allan Kardec. No primeiro bloco, o André terminou dizendo do Espírito de Verdade. Nós vamos começar o segundo bloco, porque há muitas pessoas que perguntam onde é que no Novo Testamento nós podemos buscar uma fala de Jesus que possa dizer que o Espiritismo seria a terceira revelação. Eu vou me relembrar o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem aquela mensagem de João. João, aquele jovem que acompanhava Jesus, e João relata textualmente as seguintes palavras de Jesus: se vós me amais, guardais os meus mandamentos. Eu rogarei a Deus, o nosso Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Dirás tudo o que eu já vos tenho dito e muito mais. Identificarás em vosso meio como o Espírito de Verdade. E assim, André, exatamente na sua primeira reunião, quando ele retorna para casa, ele começa a fazer alguns apontamentos. No dia seguinte, retornando à reunião, quando ele estava escrevendo, muitas pancadas surgiam na parede da sua casa, na mesa. Ele não entendia o que o Espírito queria dizer. E depois o Espírito revelou a ele, no dia seguinte, que era o seu amigo espiritual e poderia se identificar como o Espírito da Verdade. Foi nesse momento que aquilo que Jesus havia dito para nós há 2000 anos, em forma de profecia, no caso, há 1800 anos, se concretizava naquele momento. É verdade. O Espiritismo, a partir deste momento, começa a criar o seu corpo doutrinário, o seu corpo científico, o seu corpo filosófico e o seu corpo religioso. A primeira obra, o Livro dos Espíritos, é um monumento. No dia 18 de abril de 1857, na primeira edição, nós temos apenas e tão somente 501 perguntas e, naturalmente, 501 respostas. 3 anos após, em abril de 1860, Allan Kardec publica a segunda edição, que é a que nós temos hoje, ampliada. E hoje nós temos um livro com 1018 ou 1019 questões, segundo os seus tradutores. Eu queria, André, explicar um pouquinho, porque tem muitos dos nossos telespectadores que às vezes não teve acesso ainda a essas informações. Foram realmente 501 perguntas, escritas por 2 jovens, respectivamente de 13 e 14 anos, jovens ainda, que não tinham conhecimento fundamentado dentro dos aspectos da ciência, da filosofia e da religião. Mas muitas pessoas pensam que esse livro foi psicografado, e não foi. Depois que Allan Kardec começou a participar das mesas girantes, começaram a perceber que havia outras formas para se comunicar com os espíritos. E antes da psicografia, nós tivemos o chamado a cesta de bico ou a prancheta. Eram pequenos equipamentos rudimentares criados pelo homem, como, por exemplo, um pequeno cone voltado com a sua ponta para baixo. Ele era preso num suporte
e esse suporte e esse cone se movimentava. Colocava ali alguma coisa escrevente, e ali então, conforme Allan Kardec ia fazendo as perguntas, as duas médiuns apenas colocavam a mão sobre esse cone, e aquilo começava a escrever automaticamente, quase que se fosse uma escrita direta. Então nós poderíamos dizer que realmente são mensagens trazidas pelo mundo espiritual de um cunho bastante evoluído, bastante amplo, não passou pela mente de um médium, foi realmente de uma maneira para nos mostrar que as respostas eram respostas que deveriam ser analisadas por todos nós, usando o bom senso, usando a lógica. Aí sim, no segundo livro, como André diz, que foi o livro ampliado, que ele foi a sua segunda edição, 3 anos depois, já teve algumas perguntas também pelo sistema da cesta de bico, mas também já por psicografia por outros médiuns, para que a gente possa entender um pouco os bastidores dessa obra fantástica. Porque o Pentateuco Espírita é uma árvore. Eu sempre tenho o hábito de dizer isso para mostrar para as pessoas a importância do livro dos Espíritos. É uma árvore. Essa árvore, ela sai de dentro dela 4 galhos, que é onde nós vamos ler primeiro livro, segundo livro, terceiro livro e quarto livro. Ele é dividido em 4 livros, num só. Mas é proposital. Por quê? Porque cada livro é pertinente a um livro da obra básica. Então, se nós tivermos o livro dos Espíritos, depois, por exemplo, o livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênesis. Eu vou dar um exemplo. O livro terceiro, inserido no livro dos Espíritos, ele tem como tema central as leis morais. Qual é o livro da codificação que está correlacionado a este livro? O Evangelho segundo o Espiritismo. Olha, André, realmente nós precisamos estudar esse conjunto de obras para entender o mecanismo do Espiritismo. É verdade, Allan Kardec era e continua sendo muito culto. E ele coloca sua marca na organização de todas as suas obras. As obras são dos Espíritos, mas a organização dos capítulos, a sequência, as perguntas, isso tudo tem a participação direta de Allan Kardec. Então nós vemos esta divisão, nós vemos este roteiro, nós vemos que tudo tem um porquê, nada é ao acaso. Em 1857 se lança o primeiro livro. Em 1858 se lança a primeira revista espírita. Durante 11 anos e meio, Allan Kardec escrevia semanalmente essa revista, em que tinham seus assinantes que pagavam pela assinatura, recebiam mensalmente, tudo com artigos, comunicações, não cabia tudo na obra básica, porque senão iria ficar livros maçudos, caros, e ele fez esta revista paralelamente para que pudesse colocar coisas importantíssimas que na obra básica naquele momento não cabia. Também, André, poderíamos referenciar o seu livro, que é Momentos de Reflexão à Luz do Espiritismo. Primeiro você começou a escrever para os jornais, depois começou a mandar para alguns jornais de Portugal, também para uma revista de Portugal, e depois você enfechou toda esta obra no livro. Allan Kardec também fez dessa maneira. Conforme o seu centro, que ele fundou, começou a trabalhar recebendo essas mensagens, mensalmente ele ia publicando todas essas reuniões. E ao chegar ao final do ano, ele tinha 12 revistas. E essas revistas, hoje aqui no Brasil, elas são todas elas agrupadas, e nós temos 12 livros, que na verdade são 12 meses em um livro só. E nós vamos perceber, André, que é basicamente os bastidores do Espiritismo. Por quê? Porque primeiro Kardec publicava essas mensagens nas revistas espíritas, e depois dessas mensagens foi o que saiu o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis. E também um outro ponto importante que você acabou de dizer, que há milhares de mensagens ali que não foram publicadas na obra básica. Por quê? Porque
ficaria maçuda, ficaria livros muito grandes. Por isso que eu acho que nós deveríamos colocar nessa obra básica a Revista Espírita. Quando nós lemos todo esse compêndio das revistas espíritas, eu alastro o meu conhecimento, eu passo a ter uma ideia dos bastidores, eu vejo a beleza da espiritualidade. Por exemplo, André, quando Chico Xavier trouxe o livro Nosso Lar, as pessoas vão dizer assim, mas não tem cidade no mundo espiritual. Allan Kardec vai mais além. Nas revistas espíritas, ele mostra cidades, por exemplo, em Marte, em Júpiter. Allan Kardec fala da música e da sua importância. Allan Kardec fala da vida dos animais, e se você for procurar no Pentateuco Espírita, pouco você vai encontrar sobre isso. Mas as revistas espíritas estão muitas mensagens inerentes a esse fator. Tem pessoas que dizem assim, eu fico com Kardec. Fique com Kardec, mas Kardec no completo. E o completo é a obra no todo. É o conjunto da obra, como nós estamos ouvindo muito na atualidade, não é? Porque eu me lembro, André, da pomada, quando uma pessoa veio dizer que a pomadinha Chico Xavier não era doutrinária, porque não estava em Kardec. É um engano. Kardec fala de uma revista com Hermance Dufour em 1868 de uma maneira belíssima. Ele buscando a receita da pomada, que era feita num outro lugar, e ele então pede a Hermance Dufour que recebesse da espiritualidade, se fosse permitida a receita, para eles fazerem. E depois de feito a pomadinha, que chamava-se de unguento, ele começou a enumerar o tanto de cura que essa pomadinha começou a ter. Então está lá nas revistas espíritas. Se está na revista espírita, é sim doutrinário. Nós precisamos ler, nós precisamos ampliar a nossa visão sobre essa temática. Olha que interessante, André. É verdade. Allan Kardec deixou um trabalho tanto no campo de ser um emérito professor, no campo de ser um grande magnetizador, mas a sua missão maior foi de trazer para todos nós o espiritismo cristão. E hoje, nós, com inúmeras casas no Brasil, inúmeras casas em Portugal, inúmeras casas em vários países da Europa, casas espíritas nos Estados Unidos e outros países mais, e nós vemos que se hoje nós temos espiritismo, se hoje nós temos a TV Mundo Maior e naturalmente nós aqui apresentando, teve o esforço perseverante de Allan Kardec. A espiritualidade trabalhou e muito, mas quem deu a cara a tapa frente à sociedade da época não foram os espíritos, foi Allan Kardec, que deu a cara a tapa e foi a luta de trazer para nós o que hoje nós temos. Interessante, né? Em 1998, quando eu estive a primeira vez na França, foi até uma viagem que eu ganhei do banco, na qual eu trabalhava naquela época, eu fui visitar, já que eu tinha ido a Paris, o túmulo de Kardec. Eu achei magnífico, porque o cemitério Le Parchès é algo interessante. Então, os grandes vultos, não só da França, mas também de todos os países ali da Europa, como, por exemplo, Hahnemann, como, por exemplo, Mozart e tantos outros. E eu percebi, André, que o túmulo de Kardec era o único que estava florido. Falei, que bonito, a França deve ter o espiritismo como também muitos seguidores. E fui descobrir que não, que as pessoas levavam flor pelo agradecimento dele ter sido considerado um dos maiores pedagogos que a França já conheceu. Queridos amigos, nós estamos caminhando para o encerramento de mais um programa. Entre em contato conosco através do nosso Facebook. Procure por Sérgio Vilar e curta a minha fanpage. Procure por André Luiz Querini Vilar. A sua participação ela é muito importante. E eu gostaria de gastar esse minutinho para convidar você para o Evangelho no Lar na minha casa, todo domingo, às 18 horas. É muito fácil participar. É pela fanpage do André Luiz. Coloque facebook.com/André Luiz Vilar, 1 de número. Queridos amigos, nós vamos encerrando o programa ABC do Espiritismo. Um abraço carinhoso a todos. Um beijo no coração. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.